Semana passada, meditávamos no Salmo 14. Hoje nós meditaremos no Salmo 15. Falaremos sobre a vida do justo como de fato ela é. Às vezes nós ouvimos tanto a respeito da vida de uma pessoa, de outra pessoa, notícias que chegam nos canais de televisão, onde supostos cristãos estão perdendo a força do testemunho. Mas quando nós olhamos este salmo, que é um pequeno salmo, um salmo que tem apenas 5 versículos, salmo de número 15, eu queria que os irmãos, mesmo assentados, acompanhassem a leitura desses 5 versículos do salmo 15. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando a algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, a Tua palavra foi lida. Senhor, prepara cada coração, que todos que estão ao alcance da Tua palavra nesta noite sejam transformados por ela. É a oração que fazemos diante de Ti, pelo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este salmo começa com uma pergunta intrigante. Na magnitude da vida, muitas são as indagações que permeiam o coração da igreja. A igreja, ela também tem a sua base nas perguntas. Quantas vezes nós vemos o homem perguntando algo a Deus? Nós introduzimos o culto hoje com Mateus 19, aquele encontro de Jesus com o jovem rico. E ele pergunta a Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus começa a falar com ele. E na magnitude da vida, nós percebemos aonde o nosso coração permeia, se há mais ou menos interesse sobre as coisas de Deus. Será que nós nos consideramos pessoas curiosas? Geralmente as crianças, elas são muito mais curiosas. Elas querem saber tudo, querem saber o porquê. Mas o fato é que este salmo, ele começa com uma pergunta. Aliás, são 2 perguntas. Ele diz: quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Depois disso, se você for ver, há uma lista de 11 preceitos do que se a princípio espera que se viva, para que a minha e a sua vida esteja enquadrada no lugar onde Deus se manifesta. É como se nós olhássemos de maneira muito rápida e percebêssemos aquilo que nós deveríamos fazer, e uma vez que nós fizéssemos, nós tivéssemos a garantia que no mesmo lugar que Deus estiver, nós também estaremos. O Salmo 15 é conhecido como o Salmo do cristão. Só que, diferentemente do que a princípio se parece, a proposta do Salmo não é oferecer uma prescrição de tudo aquilo que eu preciso para que eu alcance salvação. A proposta do Salmo é uma descrição daquilo que eu vivo, porque eu sou salvo em Cristo, porque eu fui regenerado em Cristo. Por isso que o tema é a vida do justo como de fato ela é. É como se você olhasse para alguém que é alcançado pela graça, como resultado dessa graça é favorecido por Deus. Não está aqui no script, mas é como se nós percebêssemos aquela mesma linguagem de Paulo, quando aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, ele diz: é Deus que efetua em vós o querer e o realizar. Ou seja, quando que nós podemos medir que o nosso coração, ele é produto
dessa graça de Deus, dessa intervenção de Deus. Uma conotação muito bacana ainda no Antigo Testamento é a visão de Malaquias. Malaquias parece que está exatamente dentro desse Salmo 15. Olha o que a gente encontra em Malaquias capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz o texto: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Malaquias está dizendo que estará diante dos nossos olhos não apenas o mau testemunho, não apenas a vida do ímpio, o impiedoso, o homem mau, mas estará diante de nós a vida do homem justo. É como se nós pudéssemos olhar para a vida do grande apóstolo Paulo, e ainda em nossa geração, vivêssemos com pessoas que falam e vivam aquilo que Paulo viveu, quando Paulo em 1 Coríntios 11:1 diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O salmo que nós estudamos semana passada, que foi o Salmo 14, ele dá uma panorâmica disso. É no Salmo 14 que nós veremos dois tipos de pessoas: os malfeitores, que são descritos no Salmo 14 como aqueles que rejeitaram a lei e que viveram em rebelião contra Deus. Mas o segundo grupo de pessoas, descrita no Salmo 14, é a vida do justo. São aqueles que meditavam na palavra, que oravam e não abriam mão de buscar a face de Deus. Quando nós estamos então dentro do Salmo 15, a grande questão é que o Salmo vai girar em torno dessas duas perguntas: quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? A preocupação do salmista era a visão não apenas da realidade da companhia de Deus, mas dizer o seguinte: será que de fato eu posso desfrutar dela? E com base nisso, eu separei 3 verdades nesse texto. E a primeira verdade se diz sobre a aspiração do que permeia o coração do justo. Qual tem sido a sua aspiração? Seu desejo, suas vontades? Muitas daquelas que são ocultas. Há vontades do meu coração que só Deus sabe. Mas há vontades que a minha esposa sabe, que os meus filhos sabem e que os meus irmãos em Cristo sabem, porque na nossa comunhão e na nossa convivência fica clara, e fica muito clara a minha expectativa e a minha vontade e os meus desejos. Mas é nesse texto, de forma introdutória, que nós percebemos que a aspiração de Davi era ter o desejo de viver na companhia de Deus. Então a preocupação de Davi era: aonde o Senhor está? Se é no teu santo tabernáculo, se é no teu santo monte, lá eu quero estar. O desejo de Davi, ao abrir o salmo com esse questionamento, é que ele desejava a presença de Deus, a companhia de Deus. Agora olha que coisa interessante, irmãos. O povo de Deus, a cabeça do povo judeu de forma geral, e ainda hoje, você vê muita pessoa falando assim: olha, irmão, você não está na igreja? Cuidado, hein? Se Jesus voltar hoje, você está no céu ou está no inferno? As pessoas são muito confrontadas sobre aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas deixam de fazer. Só que quando nós olhamos aqui, qual que é a mentalidade do povo judeu? A mentalidade do povo judeu geralmente é baseada na meritocracia. A salvação é tida por uma retidão pessoal ou por uma bondade. Segundo estudiosos da Bíblia, o rabino Gamaliel, quando ele lia o Salmo 15, diz que ele lia esse Salmo 15 chorando, porque a pergunta que esse judeu, estudante da palavra, fariseu, homem que conhecia a lei, conhecido como a Torá, a palavra Torá significa a lei de Deus. E quando Gamaliel, ele lia o Salmo 15, ele fazia essa pergunta chorando em lágrimas: será que é preciso fazer todas estas coisas para que eu seja salvo? Se você for assim bem cuidadoso, eu botei até na última folha,
os 11 preceitos descritos no Salmo 15, a partir do versículo de número 2. Aquele que vive com integridade, aquele que pratica a justiça, de coração fala a verdade, aquele que não difama, quarto, a sua língua, aquele que não faz mal ao próximo, quinto, sexto, aquele que não lança injúria, aquele contra o seu vizinho, aquele que não rejeita, sete, o que merece desprezo, aquele que honra os que temem ao Senhor, 8, 9, aquele que sustenta a palavra, mesmo quando sai prejudicado, 10, aquele que não é um agiota e empresta o seu dinheiro visando lucro, e 11, aquele que não aceita suborno contra o inocente. Aí vem a afirmação, este não será nunca abalado. Só que na mentalidade judaica, quando o judeu olha para isso, o Talmud, que é o código da lei judaica, ele determina que há 613 mandamentos. Quando ele lê a Torá, que é a lei de Deus, baseada na lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O judeu sempre gostou de fazer pegadinhas com as Escrituras. E nas suas pegadinhas com as Escrituras, qual foi a matemática para que ele pudesse, no seu Talmud, identificar que nesses 5 livros de Moisés havia 613 mandamentos? Na cabeça do povo judeu, o corpo humano tem 248 ossos. A partir disso, ele determinou que nós teríamos 248 mandamentos positivos. Porque dado que o osso é a parte mais rígida do nosso corpo, que dá firmeza, os 248 ossos representam os mandamentos positivos. A segunda matemática, para que a gente chegue ao número de 613, é que o ano tem 365 dias. Então o que o judeu fez? Ao estudar a Torá, ao estudar a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles estudaram e identificaram o quê? Há um mandamento negativo para cada dia do ano. Se o ano tem 365 dias, são 365 mandamentos negativos. Não tenha medo, não andei preocupados, não andeis ansiosos. 365, um mandamento para cada dia. Ou seja, 365 com 248 dá os 613 mandamentos. Isso é o que está na mente, estava na mente do povo judeu. Quando Gamaliel, esse fariseu que lê o Salmo 15 e chora, na cabeça dele, habitar no teu santuário e morar no teu santo monte, era na verdade o uso de um paralelismo, para que pudesse trazer diante de nós a forma como nós podemos identificar o lugar que Deus habita. Aonde nós definiríamos que estaria a presença de Deus. Era isso que estava na mente do povo de Deus. Então a pergunta para ele teria fazer: o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí o judeu então, com base nesse salmo, teria 11 respostas do que deveria se fazer para que fosse salvo. Porque na cabeça deles, a salvação não é pela fé, ainda é pelas obras. Depende do que eu faço. Numa primeira visão, quando eu materializo a vida daquele que anda comigo. Nós nos esquecemos que a visão de Deus, ela é dada por sua palavra. E quando nós olhamos a visão do Senhor, e outra coisa, não se engane, muitos na nossa geração ainda pensam que a gerência da salvação está no controle humano. Ou seja, dependendo do que eu faça, eu perco a minha salvação. Dependendo do que eu vier a fazer, eu ganho a minha salvação. Num primeiro momento, ao que se parece, Deus se mantém à espreita, Deus se mantém distante. Deus não está ali como um diretor, mas mais como um ator coadjuvante. Só que quando nós olhamos a visão clara das Escrituras, não é isso que Jesus vai falar. O que Jesus vai nos explicar, inclusive usando o texto que nós lemos, eu vou fazer referência apenas ao versículo 16 e o versículo 21. Acompanhe comigo, Mateus 19. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia, no meu celular, porque aqui tem a versão NVI
e a minha Bíblia está na versão Almeida e atualizada, e no computador para projetar para vocês, não tem essa versão da minha Bíblia Almeida e atualizada. Então, Mateus 19, versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Agora, versículo de número 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Só que se nós olharmos detalhadamente o versículo 17 e 18, Jesus vai falar de uma relação com Deus que não é vertical, ela só é horizontal. Quando ele vai falar de salvação, ele não fala de uma relação, num primeiro momento, vertical. Ele fala de uma relação horizontal. Acompanhe comigo. Olha o versículo 17 de Mateus 19. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Pergunta ele: quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nenhum dos mandamentos aqui citados por Jesus fala do amor a Deus, fala do temor a Deus. Jesus estava ensinando aquele jovem rico que ele estava valorizando muito mais coisas do que pessoas. De que quando a igreja diz que ama a Deus, ela precisa amar aqueles a quem Deus ama. E Deus não ama o ouro e a prata. Deus não ama minha casa e meu carro. Deus ama a minha família, minha vida, meus filhos, meus irmãos, a tua igreja. E Ele diz: cuidado como você tem relacionado. Quando eu cuido da outra família, quando eu não adultero, quando eu não mato, quando eu não roubo, quando eu não furto, quando eu amo o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Então fala de uma relação de Deus presente em nós, porque quando Deus está presente em nós, eu exerço o que é graça de Deus e eu posso ter um relacionamento completo. E aí nós veremos que não apenas em Mateus, mas Marcos 10, 21, Lucas 18, 22, diz a mesma coisa. Se eu quero alcançar a vida eterna e desfrutar da companhia de Deus, eu preciso seguir a Cristo. Ele diz: vende tudo, venha e siga-me. Então voltamos agora para o Salmo 15. Qual que é a perspectiva do Salmo? Não é aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu passei a fazer, e como resultado da graça de Deus, eu vivo, porque Deus trabalha em mim, e como parte operante de Deus, Ele começa a descrever o que o justo faz. Porque às vezes nós nos esquecemos de coisas preciosas que Deus já nos deu. Às vezes nós pensamos, por exemplo, em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso é uma verdade. Só que 3 capítulos para frente, Romanos 6, 23, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se é dom, a palavra dom no grego é presente. Deus nos presenteou com o dom da vida eterna. Se a vida eterna começa quando eu me experimento em Cristo, quando eu me converto a Cristo, porque a palavra de Deus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Cristo me libertou e eu sou livre, a minha vida agora representa o quê? A minha liberdade. Aonde? Na palavra. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem fez isso? Deus. Dá até uma mensagem: as 3 vitórias em comum. Quebra do passado, visão futurística, e eis que tudo se fez novo. Até uma outra mensagem. Mas isso é produção do Espírito Santo. É o quanto que Deus realiza em mim e em você como resultado da graça. É isso que o Salmo 15 queria, na verdade, mostrar o que estava faltando na vida do jovem rico. Não era apenas o que ele tinha ou o que ele fazia, mas era aquilo que a quem ele seguia.
Lembra quando Jesus fala em João capítulo 6, sobre que Satanás era o pai da mentira, que ele era o pão vivo que desceu do céu? João 6,35. E eles começam a entrar em conflito. Não apenas Gamaliel e os judeus, como é que você pode ser o pão, agora eu vou te comer? Eles não entendiam que o alimento ali, espiritual, Jesus Cristo, seria aquilo que Deus usaria para alimentar e fortalecer o nosso coração. É por isso que a palavra de Deus diz que Jesus é o verbo encarnado, a palavra revelada, é por ela que nós andamos. E aí quando a gente volta para o Salmo 15, esta primeira verdade não pode ser perdida, que é a aspiração que permeia o coração do justo. Aspiração como desejo e vontade do meu coração de saber que eu tenho a companhia de Jesus. Eu sei o lugar onde Ele está diante daqueles que servem Ele e que lhe obedecem. E aí eu posso ter paz no meu coração, porque na perspectiva do Novo Testamento, a pergunta do salmista não prescreve uma condição, mas ela descreve uma situação. Ou seja, a palavra de Deus diz, é pelo fruto que conhecereis a árvore. Então ela descreve a atitude daqueles que já são resultados da graça. É por isso que João diz que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Nós não podemos andar sozinhos. E Deus, ao saber disso, quebra a primeira falência que o pecado trouxe, que é a vida na solidão. Para mim, o maior projeto de Deus dentro da salvação é o projeto de parceria, aonde Ele, por sua palavra, nos traz a garantia da sua companhia. Eu não estou mais sozinho. Nós podemos pegar Mateus 28:20, nós podemos pegar o livro de Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, que vão não apenas revelar a nossa carência, mas o quanto que Deus supriu ela. Porque em Mateus 28:20, Jesus disse, é o último dia de Jesus na terra. Mateus 28, ele é descrito no 40º dia. Depois disso, vai ser revelado ali horas depois, segundo a história da igreja, quando o livro de Atos diz que Jesus vai ascender aos céus, e 500 testemunhas estão diante dessa ascensão de Jesus aos céus. E naquele último dia, no 40º dia da ressurreição de Jesus, ele diz aos seus discípulos, ele começa dizendo no versículo 18, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele começa a falar o que nós faríamos, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí diz, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí vem a garantia do senso da presença, como resposta do Salmo 15. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O versículo 20 diz, estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. E aí eu fico pensando, como que nós nos esquecemos disso? Um dos momentos mais lindos da minha juventude foi a primeira vez que eu passeei Caneire. Porque quando eu a vi a primeira vez, os meus olhos brilharam. E pela graça de Deus, Deus nos uniu ali. Primeira vez, adolescente, jovem. Eu fico pensando, às vezes, nós estamos andando, quem está do nosso lado? Quem que nos acompanha? Parece que isso se perdeu. E a grande pergunta aqui, que revela a aspiração do coração do justo, é a alegria da presença de Deus, que acima de tudo, acontece e é real na vida daqueles que são alcançados pelo amor bendito de Jesus. E às vezes nós esquecemos daquela grande pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeira verdade, a vida do justo, como de fato ela é a aspiração que permeia no coração do justo. Qual tem sido a sua vontade? Qual tem sido a sua aspiração? Às vezes, irmãos, eu confesso que eu estou no meu quarto, sozinho, de joelhos dobrados, e eu digo, Senhor, obrigado porque em obediência à Tua palavra eu posso viver aquilo que a Tua palavra diz. Entra no teu quarto, fecha a porta, ore em secreto, e o Deus que te ouve, te recompensará. É isso? Não, o Deus que te vê. Quer dizer que Deus não está te ouvindo? Não! Quando a palavra diz que Deus te vê, é porque Ele diz, ei, você tem a minha atenção. Os meus olhos estão postos sobre ti. E quando eu me entro amparado e alinhado com a palavra que diz lá no teu quarto, que é um lugar de intimidade,
que você tira a sua roupa, que a sua nudez é conhecida. Ali Deus se revela e eu posso dizer obrigado, Pai, porque este Deus que nós cantamos, que é santo, que é bendito, é o Deus que perdoou o meu pecado e se aproxima de mim, para que eu desfrute da companhia dEle. Por isso que a primeira verdade na vida do justo, como de fato ela é a aspiração do seu coração. Que Deus possa, irmão, encher o seu coração de vontade, no deleite. Ainda hoje eu estava caminhando, após a escola bíblica dominical, eu priorizei ficar ali orando, fui para a escola, eu que ministrei a aula hoje sobre livre-arbítrio, acabou a aula, eu fui caminhar, aquele sol, e eu orava pedindo isso. Senhor, eu quero viver aquilo que Paulo viveu, mesmo preso em Filipenses capítulo 4, versículo 4, quando ele diz, alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque perto está o Senhor. Eu digo para Deus hoje de manhã, quando eu caminhava, Pai, eu quero ter essa aspiração, eu quero ter essa vontade, de saber que o Senhor habita ali, há um lugar estabelecido por Deus, aonde Ele morará e habitará. E a palavra diz que Deus tem a sua sede também no meu coração, porque a vida do justo, como de fato ela é, revela a aspiração do meu coração, a minha vontade. Agora a segunda verdade é a proeminência do coração do justo, que é na verdade aqui a relevância, o interesse. O salmista entra abrindo o seu bate-papo com Deus, porque o livro de Salmos é o homem falando com Deus, com essas duas indagações, porque para Davi nada mais era importante, se ele não conseguisse não apenas ver, mas experimentar a companhia de Deus. E eu chamo aqui da proeminência, porque de acordo com esse salmo, a proeminência do coração revela esse interesse, que na verdade para mim é um destaque, sobre como nós podemos visualizar a vida de um justo. Quando nós olhamos os preceitos que por aqui passam, e são apenas 5 versículos, onde Deus nos revela a integridade, porque nós veremos, irmãos, que na proeminência, o grande destaque do coração do justo, é que na verdade aqui não são deveres. Eu entendo que isso aqui é fruto do Espírito Santo na vida do cristão. É a gente vivendo aquilo que Isaías diz, agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, o meu testemunho me é garantido, porque o Deus que me disse que me acompanharia, mudaria o meu pensar, o meu falar e o meu agir. A minha vida está sob o controle do Espírito Santo. É o GPS de Deus, guiado pelo poder sobrenatural. Por isso que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas virá sobre vós o meu Espírito, o Espírito do Senhor virá sobre vós, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aí a proeminência do coração do justo sai daquela primeira verdade de Davi, a minha aspiração, a minha vontade, agora é o meu destaque, o meu interesse, aquilo que eu tenho de relevância. E a primeira coisa que o texto me mostra é a relação ao caráter da vida do cristão. Olha aí o versículo de número 2 a 4. Ele diz, e eu quero destacar aqui apenas 3 palavras, para que você possa ver esse destaque da proeminência, daquilo que era relevante para a vida de um justo, e deve ser para a minha e para a sua vida. Primeiro destaque, o justo destaca o seu caráter. Versículo 2, aquele que vive com integridade, de coração fala a verdade. Mas, versículo 4, a primeira parte, segunda parte, mas honra os que temem ao Senhor. Na proeminência do coração do justo, nós reconhecemos o caráter do crente. Se ele vive de forma íntegra, se ele é aquele que honra aqueles que temem ao Senhor. Irmãos, honrar é mais do que obedecer. Porque quantas vezes o preço da obediência não é pago, porque na verdade aquilo não se tornou essência no meu coração, eu não assimilei aquilo. Deus ainda precisará disciplinar o meu coração. Quantas vezes, irmãos, nós sabemos que existem coisas na palavra que nós não exercemos,
Por exemplo, a mentira talvez a maioria aqui consiga vencer. Vou partir desse princípio. Mas você consegue amar como Jesus amou? Porque a Bíblia diz que o amor é paciente. Você é paciente com seu cônjuge, com seus filhos? Ah, não sou. E quando você é? Como que você lida com isso? Porque quando eu não sou paciente com a minha esposa, eu preciso reconhecer que eu não a amei como Deus quer que eu a ame. E se eu falhei em cumprir o mandamento de que eu devo amar com paciência, eu preciso pelo menos ter arrependimento no meu coração. Pai, eu preciso vencer isso. Às vezes, quantas vezes a gente suspeita mal do outro? Semana eu aconselhava um casal que ainda não é da igreja, eu creio que eles estão vindo, estão afastados. E eles me falavam isso, falta de confiança, mas eu não consigo confiar. E cito uma grande lista. Ok, mas como que viverão dois, diz a palavra, se não há acordo entre eles? Por que não confiar? E aí começa a aparecer tanta coisa, precisa estabelecer aquilo. Porque em tudo que o outro faz, nós, num primeiro momento, vamos entender. Mas se nós olharmos com base ao olhar das Escrituras, nós veremos, caráter, esse homem é um homem íntegro, essa mulher é uma mulher íntegra. Ela fala a verdade. A palavra de Deus diz que ela honra aqueles que temem ao Senhor. Eu valorizo meus irmãos, eu sei o que é uma vida na palavra. Então eu não estou vendo meu irmão, mas eu ligo para ele, eu visito ele, a gente tem relacionamento. Quando eu não vejo aquele irmão, eu ligo para ele, eu oro por ele. Eu consigo viver os mandamentos mútuos, suportai-vos uns aos outros, se submetei uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, orai uns pelos outros, cuidei uns dos outros. E aí eu consigo ver que dentro da proeminência, o que mais destaque é o caráter do justo. Mas também nos é apresentado aqui o destaque da conduta. Por quê? Porque o texto diz que ele pratica o que é justo. Diz o texto no versículo ainda de número 2, que ele pratica justiça. E agora o versículo 3, ele não difama com a sua língua. Meus irmãos, às vezes a pessoa fala assim, mas nós não podemos julgar as pessoas. É verdade que a palavra de Deus diz que nós não podemos ser juízes dos nossos irmãos. Mas aquilo que a palavra de Deus julga, nós podemos julgar. Então eu não posso ver alguém falando uma mentira. Não, mas quem sou eu? Não vou. Esse é ele, a vida é dele. Não, se falou perto de mim, em um momento oportuno, se tiver mais de uma pessoa e eu for expor o irmão, mas entre eu e ele, olhando olho no olho, em um determinado momento, nós vamos trazer aquilo para a luz, vamos tratar aquilo e vamos sugerir o que a palavra de Deus sugere. Arrependa desse pecado, confesse ele, abandone ele e Deus vai te abençoar. Então nós temos que, nessa proeminência, o grande destaque está no caráter, está na conduta, porque ele não empresta dinheiro por ganância, querendo explorar a poupança da 0,3, 0,2. Eu empresto dinheiro para alguém, cobro 10%. Agiota. É nesse sentido que ele está falando. Olha a conduta do homem reto. Jesus chega a dizer, se a nossa justiça não excedesse a justiça do fariseu, nós seríamos hipócritas. E aí nós veremos que o destaque aqui no coração do justo não é apenas no seu caráter, mas na sua conduta, porque ele também não aceita suborno contra o inocente. Mas a última questão aqui, como destaque do coração do justo, essa proeminência, é caráter, conduta e a conversa. Olha o conteúdo da conversa de um justo, do versículo 2 a 4. Eu coloquei aqui em negrito. De coração fala a verdade, a sua língua não é usada para difamar, e ele não lança calúnia contra o seu próximo. Mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Versículo 2, 3 e 4. Coisas que a gente precisa, alguns precisam crescer. Eu digo para vocês, irmão, muito desses aqui eu já venci. E no início da minha caminhada eu precisei de pessoas que me acompanharam. E que ao perceberem uma fala que tinha malícia no coração, exerceram a autoridade bíblica e me conduziram nesse fruto que é proveniente da vida de um justo. Alguém que é alcançado pela graça é a resposta dela. Então nós podemos entender que isso no dia a dia revela quem de fato nós somos e o de quanto nós já avançamos em algumas coisas.
em saber que se eu errei, Senhor, perdoa-me. Obrigado, irmão, por você ter me ajudado. Esse dia eu fiquei 2 horas com um jovem, e já tem uns 18 dias que eu não o vejo mais. Mas olhando no olho dele, eu perguntei para ele: esse nível da sua conversa, esse estilo da sua conduta, e esse caráter que você está exercendo, do jeito que você está vivendo hoje, isso está de acordo com o que Deus quer? Por que você está vivendo isso? Será que algum dia você de fato se converteu a Cristo? Me fala da sua experiência com Jesus. Porque depois de 2 horas, irmãos, eu não via tristeza por cada pecado cometido por aquele jovem. É como se aquilo fosse natural. Pastor, todo mundo está fazendo, na minha idade, isso todo mundo faz. Eu perguntei para ele, quem? E eu levei ele a pensar no encontro de Deus com Elias. Quando o profeta que foi arrebatado, há 2 pessoas que não conheceram a morte, Enoque e Elias. Elias, grande profeta, ele disse para Deus: Senhor, eu quero morrer, não dá mais para mim. Não tem nenhum justo sequer, eu não aguento mais, só eu e o Senhor, então me tira da terra. Elias, como profeta, se achava naquele momento, e Deus vira para ele e diz assim: Elias, tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Você não está sozinho, meu irmão. Há pessoas justas, piedosas, tementes a Deus, que erram sim, como eu e você, mas que ao descobrirem suas falhas, são constrangidas pelo Espírito Santo, como está lá em Romanos 8:26, que o Espírito Santo nos constrange, ensinando-nos a orar como convém, com gemidos inexprimíveis. Então nós podemos consertar o que está errado. E aí a gente pode perceber que não apenas a aspiração na vida do justo, como de fato ela é, revelando a nossa vontade, e não apenas a proeminência, aquilo que é destaque, a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa conversa. Mas eu encerro com a última verdade, que é o fadário da vida do justo, ou seja, o destino. O que você está fadado? Qual é o seu destino? A promessa para mim e para você está aqui: quem age assim não será jamais abalado. Vamos ver na IVI, na outra versão diz: a quem age assim nunca será abalado. E a palavra nunca aqui no hebraico é nunca. Nunca vai ser abalado. Ou seja, Deus ele transforma a minha realidade ao ponto de você ver a mesma visão que João tinha. Olha o apóstolo João em João 10, 28 e 29, ao falar do fadário do coração do justo, do destino do coração do justo. Porque nessa última frase do versículo do Salmo 15, ele garante que nós não seremos abalados. É uma garantia dada por Deus. João 10, 28 e 29 diz: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Não se gravou isso? Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Essa parábola é aquela história da parábola do bom pastor. Jesus está dizendo o seguinte: as minhas ovelhas me conhecem, as minhas ovelhas seguem a minha voz, eu não vou perdê-las. Aquelas que o meu Pai me deu, ninguém poderá as arrebatar da minha mão. E nós vamos viver assim, vendo pessoas saindo da mão do diabo para a mão de Deus, mas nunca alguém será tirado da mão de Deus para levar para a mão do diabo. Deus é poderoso, suficiente para sustentar a minha e a sua fé, até porque a palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus. Eu tenho fé porque Deus me deu. E por que Ele me deu? Porque Ele sabia, porque Ele mesmo determinou que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando nós olhamos o Salmo, não é um Salmo sobre a respeito do que eu devo ou não fazer,
mas é um salmo para mim que eu possa visualizar o que eu já estou fazendo, o que eu ainda farei, porque a graça de Deus em mim me faz cooperar para o trabalho do reino de Deus aqui na terra. Eu me torno súdito do rei, e se o rei me governa e eu sou súdito dele, eu estou alinhado com a sua palavra. E é por isso que nós sabemos que, na verdade, a aspiração do coração do justo, que é o seu desejo, é apenas a resposta da pergunta do Salmo 15: desfrutar da presença de Deus. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Todo aquele que reconhecer em Cristo o seu senhorio e a salvação que provém dele. É isso que Jesus nos fala, usando a boca do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e com o teu coração creres que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Eu sou salvo pelo que eu creio e não pelo que eu faço, porque o que eu faço só é importante quando aquele que fez tudo por mim opera em mim o querer e o realizar. Então eu não sou útil para Deus pelo que eu faço, mas pelo que eu valho. O meu valor está no sacrifício de Cristo no Calvário da cruz. Por isso que o versículo 10 diz: porque com a boca se confessa para a salvação, mas é com o coração que se crê para a justiça. Ou seja, eu mantenho a minha mente cativa na palavra. Porque mesmo que as coisas não estejam totalmente alinhadas, a graça de Deus vai suprir e a minha vida será transformada. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Meu desejo é a presença do Senhor, é a minha aspiração. A minha proeminência, o que destaca, é o meu caráter, a minha conduta e a minha conversa. Tomás de Aquino, um grande teólogo católico, a palavra de Deus diz: analisai tudo e retém o que é bom. Tomás de Aquino dizia o seguinte, sobre a salvação, ele escreveu 3 coisas: saber o que se deve crer, saber o que deve desejar e como se deve viver. Olha só, Tomás de Aquino sobre salvação: saber o que se deve crer, o que se deve desejar e o que se deve viver. Eu queria concluir essa mensagem dizendo: como anda o seu interesse pela obra de Jesus? O que você tem feito à luz de cada princípio que o Salmo 15 nos revelou? Eu confesso, meus irmãos, que o meu desejo e a minha oração nesta noite é que pelo Espírito Santo de Deus, Deus o encoraje a visualizar cada preceito que o Espírito de Deus lhe traz, para que você tenha na sua conduta, no seu caráter, na sua conversa, todo o conteúdo que as Escrituras nos traz. E aí nós poderemos afirmar: aquele que vive com integridade, pratica justiça, fala a verdade, não fala mal do seu vizinho, não é um caluniador, não empresta oprimindo, não aceita suborno do inocente. E eu e você poderemos viver a forma que nunca seremos abalados pela mentira, que nós sairemos da presença de Deus, de um Deus que vive e reina, governando o coração daqueles que são seus. Queria convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente, e eu queria que você repetisse comigo isso. Diga comigo assim: quem age assim, nunca será abalado. Amém. Que você possa fazer de cada preceito que o Senhor nos revelou nessa noite, com esse tema, com a vida, como a vida do justo de fato ela é, em cima da aspiração do seu coração, que são suas vontades, e acima da sua proeminência do seu coração, que são os seus interesses, os seus destaques, aquilo que você tem colocado e firmado a sua vida. E por último, o fadário do seu coração, que é o seu destino. Deus te guardará para que você não seja abalado. A coisa balança, como Jesus mostrou diante daquela tempestade no barco, mas Jesus cessa a tempestade nos trazendo a sua verdade. Amém?